Estúdio Blaha World apresenta No Ritmo com Você, podcast. Estamos diretamente aqui do Estúdio Blaha World, eu, DJ Português, chegando na sua casa aqui pelo canal 6 da Claronet, ou então pela TV Multiplay. E se estou aqui no seu YouTube, opa, já deixa o like, faz o aviãozinho, convida os amigos, porque eu No Ritmo com Você, estilo podcast, e estamos hoje com uma presença mais do que demais. Vamos falar de livros, de advocacia. Estou aqui com a doutora Gisele Farinhas. Prazer estar te recebendo. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, DJ Português. Para mim é uma grande honra estar aqui no Estúdio Blaha World. Maravilha. Ela que é uma jurista com trajetória consolidada no cenário jurídico internacional e nacional. Não é isso? Isso mesmo. Até porque agora faz parte da AALAN. Sim, vamos adiantar um pouquinho? A Associação Lusófona de Arbitragem e Mediação representa o Comitê Brasileiro. Que maravilha. Autora de mais de 7 livros, não é 1, nem 2, nem 3, são 7? Uau, mais de 7 livros. Incluindo 2 artigos recentemente aprovados com o ISBN americano. Ela também teve obras chanceladas pelas universidades internacionais e pelo Conselho Federal da OAB brasileira. Né? Aliás, não só do Conselho Federal, mas também do China Law Society. Que maravilha. Presidente, foi por 2 gestões da Comissão de Comércio Exterior, consultora da Coordenação Nacional das Relações Brasil e China e do Conselho Federal. Positivo? Do Conselho Federal, exato. Diretora do Conselho de Mulheres da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e consultora do Conselho Empresarial da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Perfeito? Sim, por muitos anos passei por esses cargos que fazem parte da minha trajetória. Que maravilha. Conselheira da OAB Barra da Tijuca e diretora de valorização da advocacia da OAB, também aqui da Barra. Aqui da Barra da Tijuca. Também foi reconhecida como uma das vozes mais influentes do direito pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Exato. Que maravilha. E atualmente, como a gente falou, é da ALAN, do Comitê Brasil de Associação Lusófona de Arbitragem e Mediação. Perfeito? Perfeita. E é um prazer, então, estar te recebendo, um prazer de falar aí desses anos brilhantes e dos livros, que a gente possa aí estar falando. São 7, alguns já está aí pertinho de um best-seller. Conta pra gente. Na verdade é muito curiosa essa questão de ser escritora, junto à atividade jurídica. É algo que é complementar, porque quando nós, de fato, interpretamos a lei, aplicamos a lei ao caso concreto, somos os primeiros juízes da causa. Sim. Como advogados, nós que construímos as teses, submetemos essas teses ao judiciário. Então, pensar em alternativas que contribuam para o bom debate e a melhoria da jurisdição é um dos pilares da advocacia. Então, a escrita veio justamente nesse embalo, refletir Sim. sobre a legislação. Então, comecei lá com o RDC e a Constituição Brasileira, trazendo um olhar sobre o regime diferenciado de contratação nas licitações públicas, direito administrativo, e depois desse livro eu fui escrevendo outros, eu não parei, porque foi um grande sucesso na época, não havia livros sobre esse assunto, algo muito novo, e isso significou, de fato, um grande avanço nas licitações públicas e benéfico para o poder público e, consequentemente, para a sociedade, os avanços das licitações nesse sentido. Então, a partir daí, nós tivemos o lawfare e a espetacularização da justiça, que também foi um objeto de um artigo internacional do Congresso, um congresso realizado pela Universidade de Lisboa. Sim. Foi selecionado, a gente teve indicação à publicação e, novamente, saiu mais um livro sobre esse assunto. O Código de Processo Civil Brasileiro também foi
Você, um livro sobre isso. E falando em Portugal, você também é luso, né? Luso-brasileira. Eu tenho nacionalidade luso-brasileira, para quem me conhece. E também atuamos nesse segmento, né? Com muitos trabalhos com relação à nacionalidade aos brasileiros que procuram adquirir também essa alternativa que abre tantas oportunidades, né? É uma questão de mobilidade internacional e uma série de direitos também que você adquire com essa regularização. Então, daí vieram outros livros e, de fato, a gente tem mais recentemente esse livro que também tem sido muito especial, que é sobre o compliance como pilar fundamental para o direito das empresas, né, o direito empresarial, porque entendo que a conformidade legal é o caminho mais adequado para a solução de conflitos e prevenção ao judiciário, onde no Brasil tudo se judicializa muito, e penso que as empresas precisam amadurecer cada vez mais o compliance para evitar, né, ter novas alternativas à judicialização que está abarrotada hoje. É uma realidade cruel, tanto para quem julga quanto para quem aguarda uma solução do judiciário. Então, esse é o primeiro artigo. O segundo versa sobre essa questão da Lei Magnitsky, que, enfim, voltada para os direitos humanos, que ficou comércio internacional. Desculpa até entrar um pouquinho aqui, até para as pessoas como eu, que gostam de futucar a internet, ficou muito em alta aí com os juízes do STF, com Moraes, e aí daqui a pouco o pessoal em cima do Barroso, porque eles tinham muitas coisas nos Estados Unidos, né? E essa lei aí é o presidente Trump, né? Pode falar um pouquinho assim dessa maneira? Até porque o seu livro é baseado nisso, né? Esse foi um dos artigos que foi publicado, um livro assinado em coautoria pela FAPERJ, da Comissão de Altos Estudos em Direito, então, que é o CAED-JUS, e saiu a publicação conjunta com o ISBN americano, né? E esse ponto da Lei Magnitsky é muito importante nós abordarmos, porque isso é uma questão. Aqui não está se discutindo questão de soberania, né? Aqui se está discutindo questões de direitos humanos. Quando nós falamos sobre direitos humanos, nós falamos sobre uma legislação internacional que ela deve ser impositiva a todos os signatários, o qual o Brasil é signatário dos direitos humanos, e por essa razão é muito importante pararmos e refletirmos, porque nós tivemos um jurista da Suprema Corte do país submetido envolvido, a uma lei, né? Envolvido nessa... acusado, digamos, de certa forma, né, a ser um violador de direitos humanos. Isso para nossa nação, para nossa a comunidade brasileira é importante refletir, porque quando nós falamos de direitos humanos, nós falamos do que é básico como ser humano, o que é íncito e não se pode abrir mão, né? E quando nós temos essa incidência é porque existem realmente indícios suficientes para caracterizar uma autoridade nesse sentido. Então, falar disso foi um ponto importante a trazer essa reflexão. Quais são os caminhos que realmente o Supremo Tribunal Federal tem se enveredado? E não existe sistema perfeito. O primeiro ponto de DJ português na humanidade que nós devemos ter sempre como consciência espiritual e como seres humanos é que a perfeição ela é inatingível. Nós, como seres humanos, chegamos o mais próximo possível da perfeição. Assim, queremos evoluir sempre. Mas dizer que somos perfeitos e temos uma Suprema Corte perfeita é uma utopia, não é uma realidade. E estarmos abertos a mudanças, como agora se coloca muito em pauta a propositura do Código da conduta, né, de uma conduta mais imparcial, né, uma reforma do judiciário, é se abrir à evolução. Eu acho que nós precisamos nos abrir, chegamos a esse momento, a aprimorarmos o sistema. Ver o que está dando certo, ok, mas o que não está dando tem que ser mudado, né? Exatamente, até porque nós temos tribunais compostos por pessoas, sim, por homens, seres humanos. E o homem é falha, exatamente. Só que ele precisa, ao mesmo tempo que ele é falho,
ele precisa, de fato, se aprimorar também. Sim. Né? Ele precisa entender de que forma isso está atendendo ou desatendendo a sociedade. E eu penso que hoje a nossa sociedade evoluiu muito pela transparência, né, pelo acompanhamento do que está acontecendo. Antigamente isso não era tão próximo. E hoje em dia é só dar um Google, né? Aí você está sabendo da pessoa que você, às vezes... Hoje em dia todo mundo conhece o Alexandre de Moraes, mas outro dia ninguém conhecia. E aí, se não conhece, é só dar um Google. Quem é ele? Vai falar desde o começo, por onde ele passou até ser juiz, né? Exatamente. Inclusive, essa questão que dizem que há uma espetacularização muito da justiça, né? Sim. Isso, na verdade, é uma aproximação do povo. O povo procurou isso, procurou transparência, procurou as sessões ao vivo, né? As gravações. Que antigamente ficava lá por ficar, TV Câmara, TV Senado. Exatamente. As coisas continuavam a acontecer, tal como eram impostos, e muitas coisas não havia essa cobrança, né, por mais transparência, por explicações, por informação. Né? Falou da transparência. E por isso é muito importante que isso se permaneça e aprimore. Então nós precisamos, realmente eu sou uma... apoiadora do SICA, que é o presidente da UB de São Paulo, que vem trazendo esse movimento da reforma do judiciário. Tem uma comissão da reforma do judiciário que ele implementou em São Paulo, e eu acho muito inovador e bem-vindo. Nós precisamos discutir isso, porque não está bom. Porque se estivesse bom, se estivesse funcionando, de acordo com o que a sociedade espera, a gente não precisava discutir, não tinha tantos escândalos dessa forma, né? Que prejudicam a credibilidade do judiciário. Sim. Pode ser até que o judiciário, de certa forma, esteja fazendo certo, o que sempre fez. Mas hoje isso entendemos que é normal, que os juízes estão lá para isso. Exatamente. Né? Para chamar menos atenção, mas para resolver problemas. Exatamente. Hoje, por exemplo, essa questão da fake news, né? Não havia muito questionamento. Tá errado. O presidente, na época, era o Toffoli, né? Que de ofício... instaurou o inquérito das fake news, relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E aquilo ficou exposto, falava muito, muito. Daqui a pouco parece que apazigou, sumiu o fake news, deixou de ser tão importante, mas já continua. A gente que tem celulares aqui, ninguém vive sem, continua recebendo fake news, continua no dia a dia, e mais uma vez a OAB também contribuindo aí e cutucando. Peraí, cadê? Acabou o assunto? Não bateram o martelo? Como é que ficou resolvido? Não pode ser algo perpétuo, né? Principalmente em época eleitoral. Acho que essa é a preocupação principal. Porque no Estado Democrático de Direito, você tem prazos de ritos a serem seguidos. A gente não pode ter um inquérito sem fim, né? Sim. Um inquérito que não tem uma conclusão. Então, acho que o clamor da Ordem dos Advogados nesse sentido, de diretoria nacional que subscreveu uma carta ao Supremo Tribunal Federal, é nesse sentido, de que haja uma conclusão e que, principalmente, não haja um direcionamento como pretexto do inquérito das fake news em ano eleitoral. E até para não ajudar o lado A, B ou C, né? Que a gente agora conhece como direita, esquerda, centrão, meia direita, meia esquerda. Para não ajudar nenhum lado, né? Para ser um lado para todos e para proteger o cidadão, quem vota, né? Como nós, né? Exatamente. No Estado Democrático de Direito, DJ português, nós temos por característica principal o dialeto, o diverso. Sim. Então não existe num Estado Democrático de Direito em que você tem a harmonia entre os poderes e você tem a questão partidária, um partido único. Sim. Se nós acreditarmos que nós temos um partido único, nós ignoramos a diversidade, nós ignoramos a democracia. A democracia é o debate do que penso diferente. Eu penso de uma forma, você pensa de uma outra forma, e juntos nós comungamos para um caminho para que a gente possa conciliar. Então, usar do judiciário como uma forma de atacar opositores ou opiniões diversas é o que nós denominamos, e é um fenômeno não só brasileiro, mas global, de lawfare. Inclusive, um dos meus livros é sobre esse tema. O lawfare tanto aconteceu no governo petista, tá? Como famoso, aconteceu... traduzindo esquerda,
como também aconteceu com o Bolsonaro, né? A direita. Então, eu acho que a gente tem, na época do Lula, eu me posicionei da mesma forma, tá? Eu não defendo que não teriam responsabilidades a serem apuradas, não digo isso. A minha posição é de que a forma como foi veiculada em ano eleitoral ficou claro que a finalidade era atingir opositores. Isso aconteceu também em solo americano. Sim. Isso foi objeto de estudo internacional. E isso prejudica muito a democracia, a verdade é essa, porque quem é o principal prejudicado com esses ataques, com esse direcionamento, realmente são as instituições e, consequentemente, toda a sociedade, porque uma hora tem um governo, outra hora tem outro governo, e são políticas totalmente opostas, e fica realmente prejudicado, né? Nos livros, para quem está conhecendo aí, todas as livrarias, vendas online, porque são 7 livros aí, como você falou, até para ajudar, né? Sobre as leis aí do Alexandre de Moraes, né? A internacional, que a pessoa perde o direito de usar cartão de crédito e tudo mais, se encontra nas livrarias. Como é que a pessoa hoje, gostei, me interessei para ela achar esses livros? Sim, tem nas livrarias de todo o país e online também na Amazon. Se encontra disponível esse livro. Hoje em dia tudo online é melhor, exatamente. Né? E voltando a dizer, eu não me posiciono por direita ou esquerda. A minha posição é como jurista, é como cientista. Que eu gosto muito de escrever sobre isso porque eu trago uma percepção, um despertar de pensamento. E a partir da leitura e do cotejo com a realidade é que nós conseguimos construir o nosso pensamento crítico. Então a ideia é essa, que você, a partir da leitura dos meus livros, você tem informação suficiente para que você construa a sua opinião crítica sobre aquele assunto, né? E de certa forma você não só crítica pela crítica, mas que você, de uma forma ou de outra, você consiga construir, né, aquele pensamento de uma forma informacional. Que maravilha. Doutora, como nasceu o projeto Lideranças da Advocacia? Esse projeto foi muito bacana, foi um projeto que, enquanto eu estava diretora de valorização da advocacia da OAB Barra da Tijuca, eu tive essa iniciativa, não esperava que se transformasse o que se transformou, que foi um verdadeiro boom na OAB. A gente teve o primeiro evento que nós realizamos, foi na subsede do Recreio dos Bandeirantes, da OAB Barra, e ato contínuo nós fomos convidados a realizar isso na seccional. E em todos os eventos nós tivemos realmente uma quantidade expressiva da advocacia presente, inclusive pessoas pedindo ônibus de outras subseções para irem ao evento da seccional. Então foi muito bacana e era um dia de evento, né? O que é o Liderança da Advocacia? Ele prestigia as lideranças a partir da percepção de que cada presidente de comissão que compõe esse sistema OAB, ele se faz importante e que a advocacia ela é interdisciplinar. Sim. Então a advocacia ela não é só a representatividade à OAB, né? A instituição não é a representatividade máxima, mas ela é a união de todos que compõem e todas essas opiniões desses presidentes tecnicamente habilitados naqueles segmentos conseguem construir uma advocacia representada. Então não é um prestígio só das lideranças que compõem a cúpula, mas de um corpo como um todo. O que eu ia falar, bom para todos os advogados. Exato. Né? Todos que porque a cadeira participam. Só um senta. Sim, mas... Né? Traz mas é muito importante a pauta para todos. Isso, né? O colegiado, né? Então acho que é importante a gente ter essa oportunidade de fortalecimento, porque é isso que faz o fortalecimento da advocacia. Que ótimo. E conseguiu levar para outros estados, porque, para o meu entender, é grandioso demais levar a todos a sua liderança. Nós tivemos, na verdade, da OAB São Paulo, o interesse de alguns advogados que quiseram fazer parte desse evento de liderança de advocacia. A gente abriu as portas para isso. Mas, como eu disse, quando eu criei, eu não pensei em chegar a esse ponto. Quem sabe o Dr. Beto Simonetti nos convida, né, para fazer um evento lá em Brasília
e a gente consiga trazer lideranças estaduais ainda mais que... a nível Brasil. Sim, né? até porque a gente está num ano de eleição e é tão bom levar conhecimento. A palavra, só a palavra já dizer liderança é conhecimento, é levar as pessoas que têm menos conhecimento, como você falou, era o dia inteiro, né? O dia inteiro de palestras, de pautas importantes, reforma tributária, nós trouxemos, no que isso impacta a advocacia. Então, o que o advogado hoje quer em ouvir, dia... que existe uma distância hoje, eu preciso apontar isso, às vezes de quem já está de muitas gestões, né? Geralmente é escolhida uma pessoa que já está ali na OAB para se candidatar e vai naquele embalo, do que a pauta da advocacia, ou seja, o que os donos de escritórios de advocacia percebem como a necessidade de ser enfrentada exatamente pela OAB. Então, hoje, uma das principais críticas que a OAB sofre é disso, né, de não estar próximo dessas pautas. E o que eu trouxe foram essas pautas que são de para interesse. todos. Tributário está afetando a advocacia. Como é que vai ser essa reforma tributária e como é que isso, na prática, vai afetar? Então, a gente trouxe essa questão. E, dentre outros pontos, a questão da mulher na advocacia também, como representante, dona de um escritório. A gente tem um percentual que não é um percentual condizente com os homens, se você for fazer uma pesquisa. Mas nos últimos anos conseguiu crescer bastante. Cresceu bastante, já somos maioria de advogadas, mas em escritórios de advocacia, donas de escritório, isso ainda não é uma realidade. Então, mas falta pouco. Eu acho que a mulher é muito mais... Isso é pessoal. Mulher é muito mais ativa do que o homem. Mas eu acho que essa questão do protagonismo da mulher, a mulher também tem uma particularidade, uma natureza um pouco diferenciada do homem, né? Sim. Então, que tem que se entender que a voz dela tem que ser respeitada independente da posição dela. Eu acho que a nossa luta é mais por essa. Lado aí também. Do que o homem, a discussão se o homem está na frente ou o homem ganha mais ou menos. Eu acho que o ponto da discussão na verdade, respeitar as naturezas, que a mulher tem coisas que só ela pode realizar, só ela pode ser mãe, né? E às vezes imbuída nessa carreira, ela abre mão desse momento mais cedo pela carreira que ela quer almejar. E isso eu acho que é o ponto que a gente tem que entender e respeitar a voz feminina. Eu acho que esse é o ponto. Então eu sempre tive cuidado de trazer esses pontos, porque eu acho que isso aqui a gente tem que discutir na OAB, eu acho que é isso. E valorizar cada vez mais o profissional que está ali também, sendo homem, mulher, o sexo, eu acho que não é nem mais importante, mas o profissional, e pelo que você falou, levando sabedoria, levando a parte dos escritórios que eles estão vendo no mercado, porque o escritório recebe muito mais clientes do que um profissional sozinho. Exato. E aí eu acho que falta isso aí. Eu como cliente, né? Eu acho que falta isso aí. Porque os escritórios, a gente tem grandes escritórios apoiando a OAB, que já são de muitos e muitos anos, né? Lá de trás. Lá de trás. E a gente tem os escritórios que se disseminaram aqui também, pequenos e médios, e eles também têm que ser ouvidos, porque eles estão ali no front. Então, acho que é muito importante a gente trazer essas pessoas para a discussão. Sim. E aproximar cada vez mais para que a gente tenha essas iniciativas. Por exemplo, eu acredito que a OAB Rio já deveria ter essa iniciativa, discutir a reforma do judiciário. Isso foi um ponto que eu também levantei. Está faltando essa ideia de novo, hein, doutora? Conduta ética, a gente tem que ter, não só no Supremo Tribunal Federal, mas na OAB também. A gente precisa disso, né? Quantos desagravos públicos estão sendo deferidos pela instituição? Sim. Ou será que nós estamos calados? Não é confrontar, é a gente exigir respeito. Eu acho que esse é o ponto. A gente não vive dentro de um sistema de justiça uma monarquia, uma questão de censura. A gente não pode, como advogado, aceitar isso, a questão da censura. A gente tem que dialogar. Só que para se aproximar, a gente tem que exigir respeito. E o respeito é com todos. Né? Exatamente. Às vezes isso falta em alguns pontos. E eu acho que a instituição ela tem esse papel. Né? Não é comprar briga, mas é você trazer esse diálogo, essa aproximação, esse entendimento, e você realmente trazer essa transparência, porque nós exigimos a transparência do judiciário. E a nossa, onde é que fica? Tem que estar todo mundo andando no mesmo nível, né? Exatamente, uma questão de credibilidade. A palavra
Eu acho que finaliza isso. Credibilidade. Tendo credibilidade, tudo transcorre melhor. Reputação, tudo realmente concilia. E a transparência é um pilar fundamental com relação a isso. O principal papel da OAB, além de valorizar a advocacia, ela valoriza a advocacia através de remuneração justa, conhecimento técnico e respeito às prerrogativas. Quando o respeito às prerrogativas não são observados, aí realmente a gente tem um ponto que não fica claro para a advocacia que sustenta, né? Não fica claro o que está sendo feito, para onde nós estamos caminhando. Então, acho que mais que assinar, eu acho que a gente precisa praticamente acompanhar isso em números. Quantos desagravos públicos estão sendo deferidos em preservação? É impossível que num estado como o Rio de Janeiro, né, nós não tenhamos violações de prerrogativas, até porque não é uma questão, tá, de DJ português, pontual, é uma questão de cultura do judiciário. Até então, quando não era gravado, não era exposto, isso passava e não era remediado, não tinha um representante da OAB, não tinha esse acompanhamento. Hoje em dia nós vivemos na era da transparência, né, da clarividência. Então existem gravações, existem, né, documentos, atas que ficam lá registradas e as pessoas acompanham com o número, você já acessa o cliente, já com o número ele vai lá querer saber. Antigamente o cliente, só por telefone, você falava o que estava acontecendo. Então, nessa era, eu acho que a gente precisa de mais transparência, essas medidas precisam estar mais efetivas. Perfeito. Falando do Brasil, agora vamos para o internacional. A ALAN, para quem não conhece, conta um pouquinho para a gente aí do seu trabalho junto à ALAN. Ah, sim. A ALAN é uma associação lusófona de arbitragem e mediação e ela é a maior associação de arbitragem do mundo, tá? Sim. E por quê? Porque ela realmente reúne na competência de atuação dos advogados que ali se reúnem os litígios submetidos aos países lusófonos. Os países lusófonos são os países de língua portuguesa. Então, nós temos realmente um cômputo interessante a nível internacional, a nível mundial, de conflitos que se instauram, sobretudo empresas que têm negócios internacionais, pela mediação e arbitragem, que, de certa forma, são independentes, mas se complementam. Primeiro, você tenta uma mediação para compor aquele conflito. Evitar o conflito, eu acho que é bem melhor, né? Mas isso já é uma prevenção. Além de economizar bastante dinheiro. Com certeza. Aí a questão do compliance que a gente falou. Sim. A prevenção, ela é antes da mediação. A mediação é quando já o conflito se instaura, mas falta uma escuta ativa, né? Uma participação entre os atores de forma a mediar aquilo e resolver o conflito, né? O objetivo é esse. E a partir da mediação, você consegue uma certa composição daquele conflito e não vai nem para a arbitragem. Agora, a arbitragem é quando nada realmente funcionou e você tem jurisdições distintas, né, que você tem aquela discussão. Então, geralmente, há um advogado do país de origem de uma empresa e o advogado de um país da outra empresa, e ali juntos, numa composição de uma arbitragem, né, com o árbitro, você consegue resolver aquele conflito. Tem uma série de benefícios, a questão do sigilo, né? Existem algumas críticas com relação também à questão da demora de perícias técnicas, se haveria imparcialidade ou não. Sempre o ponto imparcialidade sempre é uma questão muito discutida, né? Não só na arbitragem, como no judiciário normal. Então, isso sempre vai ser um ponto, e por isso que eu sou muito a favor da questão da conduta, né? Eu acho que você ter realmente uma diretriz a ser seguida, né? Eu acho que ajuda de certa forma, né? E envolvendo países diferentes deve ser uma dificuldade maior, né? Porque cada um tem suas leis, cada um tem as suas... Aqui, às vezes, é obrigação no Brasil, no outro país não é obrigação. Exato. E por aí vai, né? Por isso você que deve encontrar barreiras. Na confecção do contrato internacional, fora aquele comum de exportação e importação, quando você fala de um conflito submetido à arbitragem, você tem uma cláusula compromissória de arbitragem. Sim. Que elege aquela câmara ou um hall de câmaras que, no caso
de haver um conflito daquela negociação, você submete aquela Câmara de Arbitragem para a solução daquele conflito. Perfeito. Tá? Então, via de regra, quando você já confecciona o contrato, você já sabe em qual Câmara que pode ser julgado e qual é a respeitabilidade, a credibilidade daquela Câmara que vai estar julgando aquele conflito, tá? Mas como você bem colocou, eu sou uma adepta a sempre prevenir ao máximo. E como é que você previne ao máximo o conflito? A conformidade legal. Sim. E aí você tem a necessidade de... Desculpa, de conhecer de legislação internacional, porque quando você confecciona um contrato com um advogado que ele entende, por exemplo, da segurança jurídica chinesa e também da brasileira, ele vai conseguir dialogar as fontes e dentro do contrato ele já inseria aquela conjectura do que pode não dar certo, porque nada mais é o contrato do que isso, do que pode não dar certo, para assegurar os interesses do seu cliente no caso daquela transação dar errado. Mas às vezes o advogado ou não faz o contrato, ou pega um contrato do Google, da inteligência artificial, e que não vai atender aquele cliente quando der tudo errado. Sim. Eu quero saber o seguinte, quando der tudo errado, onde fica o meu cliente? Onde está a mercadoria dele? Como é que ele resolve aquele conflito? Né? Como é que ele vai lá no outro país exatamente. resolver? E qual é o plano B? O C, o D. Então, isso é que faz a diferença num contrato internacional. E precisa uma especificidade, porque realmente você já conhecer todas as legislações, né, no Brasil, por exemplo, e você conhecer de um outro país, realmente é desafiador. Sim. Porque assim como as nossas leis, nos países, seja da China, ou americano, enfim, dos Estados Unidos, tem lacunas. Não são perfeitas. Sim. Tem questões que a lei não prevê. Qual a solução? A lei não prevê. E aí, como é que você faz? Então, é muito importante você ter realmente essa assessoria jurídica para dirimir isso e evitar dor de cabeça. Essa é a Alan. Né? A Alan reúne esses advogados, exatamente, que nessa... tem essa expertise e fica muito mais fácil, porque a gente tem por exemplo, a gente tem um escritório parceiro em Macau, né? E a gente consegue conciliar realmente, porque inclusive esse convite na Alan veio de um advogado que é o Bruno, né, Bruno Nunes, que tem um importante escritório sediado em Macau, que é a região administrativa, a partir de um contrato que nós fizemos para um cliente do escritório. Sim. Então ele conheceu o nosso trabalho intermediando sobre esse assunto e aí ele convidou para a Alan. E juntos nós fizemos uma ponte, de forma que a gente consegue ter uma representatividade em Macau, estando no Brasil. E resolve de uma forma muito mais séria, porque a gente conhece menos os caminhos. Burocracia, menos burocracia, mais qualidade para os nossos clientes e solução, né? Sim. É o que eles esperam. E falando em solução, o assunto está tão bom, eu como espectador aqui, só que o tempo voou. Quando o assunto é bom, você sabe, o tempo voa. Estamos chegando ao fim. Queria que deixasse algumas considerações finais. A gente já falou até do livro que a gente acha pelo Amazon, pelas melhores livrarias. Deixasse suas considerações finais para a gente, quem sabe, marcar um próximo aí, porque a gente tem muita coisa para falar. É ano de eleição, então, eu creio sempre que é bom a gente estar bem pautado com advogados do lado do direito, esse negócio que a gente conversou aqui, fake news, e aí tem esse ano aí Banco Master, tem tanta coisa aí que tá um bololô na cabeça das pessoas que querem votar, né, e escolher alguém que a gente mude alguma coisa, né? Com certeza. Eu acho que a nível judiciário, o judiciário tem que estar mais aberto à reforma do judiciário. Eu acho que já passou do tempo de nós discutirmos isso, então coloco esse ponto como um ponto muito importante. A questão eleitoral, estamos em ano eleitoral, pesquisem sobre os seus candidatos, porque existem muitos benefícios, na verdade, que muitas pessoas não conhecem, quando você é investido no cargo eleitoral, quando você assume um cargo, né? Quando você é eleito. E um deles muitas vezes ações penais que estão em curso e ficam
suspensas enquanto você está exercendo. Alguns candidatos estão se baseando nisso, né? Então eu acho que a gente tem que, como eleitor, realmente pesquisar, porque... E hoje em dia é um Googlezinho, né? Exatamente, o Google, ir nos tribunais, não é? STF, STJ, ver pelo nome do candidato e formar a sua opinião, né? A sua opinião crítica foi o que nós iniciamos e falamos. Porque ele pode estar sendo vítima realmente de um lawfare, pode ser que aquilo seja verdade ou seja mentira, mas pesquise e consiga, a partir daquela informação, criar o seu pensamento crítico sobre aquilo. Acho que é verdadeiro, está de acordo com os meus valores, né? E exercer o voto com consciência. Eu acho que a consciência é isso. Sim. É eu exercer com a convicção daquilo que eu acredito e que eu entendo que é melhor para o meu país. Então é esse recado que eu deixo para todos vocês. Obrigado, doutora. Obrigada. Chegando ao fim, obrigado nosso Até diretor mais. aí, Rogério Tigrinho, Flávio Tora. E aqui é o Estúdio Barro World, nesse shopping que tem o mesmo nome, o Barro World. Se você ainda não conhece, venha visitar. E agradecer sempre ao nosso presidente aí, eterno presidente, José Cury, e a toda a direção do shopping. Até a próxima, chegamos ao fim. Obrigado pela audiência. Tchau. Tchau, tchau. Estúdio Barra World apresentou No Ritmo com Você Podcast.